tarde. Queria agradecer ao Instituto Oncoguia pelo convite e dedicar agora os meus 15 minutos a vocês, mulheres, que estão aqui hoje, num sábado, buscando mais informações, né, nessa luta diária. Vamos lá. O tema O que devo comer, né, a gente fica pensando muita coisa que a gente pode falar, né, sobre esse assunto. Né? Tentei trazer aqui um pouquinho o nosso dia a dia lá com o paciente lá no Centro Paulista de Oncologia, né? Somos em 3 nutricionistas, uma em cada unidade. A gente faz. Estou contente que eu encontrei 2 pacientes aqui também do CPO. A gente faz uma avaliação inicial do paciente e durante as aplicações a gente vai fazendo segmento, acompanhamento para poder tirar essas dúvidas que acontecem nesse campo alimentação que é muito importante. Essa frase, para mim, é o que significa comida, né? Quando a gente pensa em tratamento, a gente quer continuar conseguindo se alimentar bem, né? Comida é um modo de se ligar à vida, né? Comida de alma é aquela que consola, dá segurança, enche o estômago, conforta a alma, lembra a infância e o costume, né? Então, a gente quer que o paciente consiga se alimentar dessa forma durante o tratamento. E a gente sabe que durante o tratamento muitos efeitos colaterais ou até tensões do dia a dia, ansiedade, tudo isso acaba atrapalhando o alimentar-se. Quando o paciente começa o tratamento, né, a primeira pergunta que acontece para o médico é o que eu tenho que comer, o que eu devo comer, o que eu não posso comer, né? É uma aflição que tem, né, desde o início do tratamento. A gente traz começa assim, no início do tratamento, elas querem começar dietas radicais, ou então, não, agora eu vou mudar minha vida, vou comer tudo o mais saudável que posso. Outras não, já pensam diferente, não, agora eu vou pisar por pé na jaca, né, porque agora eu estou tratando, eu posso comer do jeito que eu quiser. Então, na verdade, a gente conversa com o paciente que quanto mais nutrido você tiver, você vai ter melhores chances de reagir às medicações, ganhar energia para enfrentar todas essas terapias, né, que podem ser a quimio, a rádio e a terapia hormonal depois, e driblar essas infecções quando tudo isso acontecer, né, com o corpo bem nutrido. Se você está pensando, né, no início do tratamento que é a hora de mudar para uma dieta mais saudável, a gente entra com esse gancho também, explicando durante o tratamento que sim, é a melhor opção. As dicas importantes aqui de uma alimentação saudável são dicas que todo mundo tem que seguir, não foge muito do habitual. A gente vai falar um pouco dessas dicas gerais e depois do como driblar se você tiver os efeitos colaterais que já foi passado aqui pela enfermeira. Fracionar as refeições é importante porque quando você tem náusea, né, não tem apetite, você não pensa nem em comer, ao alimentar-se de 5 a 6 refeições ao dia, em horários que você pode marcar, pequenos lanches nos intervalos, você melhora essa digestão dos alimentos, essa absorção, essa distribuição desses alimentos durante o dia. Escolher um lugar tranquilo, né, para você fazer essas refeições, comer devagar, mastigar bem os alimentos, porque se você também já está enjoado e você come aquilo engolindo, aquilo lá vai chegar bem pouco trabalhado lá para o estômago trabalhar essa digestão. Beber bastante líquido, né? A gente vê que os pacientes, eles reportam que às vezes bebe o quê? 1 copo de água no dia. Durante o tratamento você precisa beber líquido, não só água, né? Líquido em geral, para ajudar na desintoxicação, né? Você precisa eliminar a droga que o seu corpo não vai utilizar. Então, o líquido é para esse fim. Frutas, né? 2 ou mais tipos de frutas ao dia, tentar variar essas frutas durante a semana, pelo menos 5 diferentes na semana. Eu brinco com os pacientes que as frutas elas só não são perfeitas porque elas não têm proteína. Se elas tivessem, eles podiam viver de fruta o dia inteiro, né? Tem paciente que fala, eu como fruta, só consigo comer fruta, mas não dá para viver só de frutas, mas elas são importantes sim. Leites e derivados estão aí para fornecer para vocês proteína, cálcio, então coalhada, iogurte, queijos, fontes de proteínas importantes, porque muitas vezes durante o tratamento também o paciente não consegue ingerir carnes, né? Uma rejeição bastante comum, carne vermelha principalmente, né? Então a gente tem que ter outras fontes de proteína para completar. Os grãos integrais estão aí, então os pacientes perguntam muito, mas como é que eu posso melhorar, né, a imunidade, porque durante o tratamento a imunidade pode cair. Os grãos integrais, eles além de ter mais fibras, eles têm mais nutrientes. Então, os micronutrientes que estão lá estão
são ricos para você melhorar essa imunidade, para você ter essa melhor imunidade. As castanhas, nozes, amêndoas, a mesma coisa, completam aí os sais minerais e vitaminas que você precisa também para essa melhor nutrição. Carnes, frango, peixes, a gente sabe também, são as fontes maiores de proteínas, né? Ao passo que, assim, 100 gramas de carne vermelha, a gente tem mais ou menos 30 gramas de proteína, 100 gramas de frango ou peixe, a gente tem mais ou menos 20 gramas de proteína, são fontes maiores. Se você não ingerir carne, você tem que conversar com um nutricionista, porque você precisa dessa fonte vinda dos outros alimentos. Mas, por exemplo, um copo de leite, você não tem mais que 5, 6 gramas de proteína, né? Um ovo também, 5 gramas. Então, você precisa conseguir consumir essas porções de carnes em geral. Verduras e legumes, a gente tem aí as fontes de enzimas, vitaminas e minerais, né? Preferencialmente consumi-los crus, só que daí se for crus tem que ser bem higienizados ou cozidos rapidamente no vapor para você não perder as características que eles têm. Agora, entrando um pouquinho mais específico nas orientações que a gente faz, conforme os efeitos colaterais que a Dayana passou para a gente vai conversando com o paciente quando e o que comer quando tiver uma desses efeitos, né? Durante as náuseas, vômitos ou perda de apetite, o que a gente orienta ao paciente? Se são 2 dias, 3 dias de náuseas mais fortes, pós-aplicação, né, nesses dias não precisa ficar naquela ansiedade de que tem que se alimentar, de que tem que comer, de que come aquilo que dá, aquilo que o corpo aceita, aquilo que apetece, né? E nos outros dias, até atingir a próxima aplicação, você vai colocar aquilo que você não conseguiu comer nesses 2, 3 primeiros dias. Lógico que se você passar uns 5 dias com uma ingestão reduzida por N motivos, você tem que conversar mais de perto com o seu médico, com o seu nutricionista, para você saber o que você precisa colocar a mais para você não ficar em falta de algum nutriente importante, né? Sobre as náuseas, assim, além de usar os antieméticos, que você tem que conversar com seu médico para poder minimizar esse efeito, na alimentação, é muito particular aquilo que você aceita ou não quando está enjoado, né? Mas, claro, que preparações, por exemplo, muito gordurosas, né? Tem paciente que pergunta, mas eu posso comer pastel? Se você comer o pastel e, para você, aquilo cair bem e não te atrapalhar, não tem problema, não é contraindicado. Agora, preparações mais gordurosas tendem a ter mais tempo de digestão, né? Requerem mais tempo de digestão, então não é preferível esse tipo de preparação. Procurar, por exemplo, ao cozinhar, abrir bastante janelas, portas, para não concentrar aquele cheiro. Às vezes aquele cheiro pode te nausear antes de fazer a própria refeição, né? De repente, não cozinhar alimentos que soltam muito odor. Então, naqueles dias que você está com intolerância aos cheiros, não fazer peixe, por exemplo, que é um alimento que vai acabar atrapalhando um pouquinho nesse momento, né? Tem alguns tratamentos que acabam mexendo também nessa parte do intestino, né, que a gente sabe, tanto ou soltando o intestino ou prendendo o intestino. A queixa de obstipação, que é essa queixa de intestino preso, é bastante importante, né, pelo uso dos antieméticos também. Além do paciente ingerir pouco líquido ou, às vezes, faltar fibra na alimentação, esses antieméticos têm como efeito colateral prender o intestino. Então, de novo, assim, intestino preso ou solto, a hidratação é, de novo, muito importante. O consumo assim, de frutas, de folhosos, de grãos, de alimentos integrais, de frutas laxativas, né, mamão, ameixa, laranja, abacaxi, ajudam nessa questão do intestino preso. E o contrário, né, esses alimentos ajudam na questão da diarreia. A diarreia a gente considera quando tem 3 evacuações líquidas ou mais no mesmo dia, né? E aí a gente tem que cuidar com a desidratação na diarreia, né? Tem que tomar um pouco mais de líquido até do que o normal. Na mucosite, essas lesões na boca, a gente precisa prestar atenção só em alguns alimentos. Vocês mesmas sabem o que dá para comer, o que não dá para comer quando está com a mucosa prejudicada, né? Então, não alimentos cítricos, ácidos, não alimentos duros, né? Preferir os mais macios, não temperos muito fortes, né?
E procurar também tratamento, esses bochechos que a enfermeira indicou, né, com bicarbonato, ajudando na prevenção desse problema. Falando um pouquinho de imunidade e segurança alimentar, a gente sabe que a neutropenia, né, acontece, né, a defesa do organismo pode baixar. Então, alguns cuidados que a gente fala que o paciente tem que tomar são, por exemplo, carnes, em geral, não comê-las cruas, né, carne como quibe cru, peixe cru, carne mal passada, vermelha, sangrando. A salada, preferencialmente comer em casa, higienizando em casa com aquela solução de cloro, evitar comer fora de casa, que a gente não tem controle de como que é higienizado. Evitar essas barracas de rua, né? Então a gente fala porque pastel de feira, caldo de cana, água de coco de praça, parque, praia, porque a gente não sabe como é que eles armazenam esses alimentos, ou quem está lá manipulando o alimento também não lavam as mãos, né? E descongelar alimento sempre a gente fala para lembrar de descongelar na geladeira, no micro-ondas, não deixar lá na pia, por exemplo, aquela peça de carne de um dia para o outro. Fez o alimento no almoço, sobrou, guarda já, armazena em geladeira também nesses dias quentes, como está quente. Né? Em alterações de paladar, a gente fala um pouquinho sobre, sabe o que acontece, depois o tratamento retorna, mas enquanto está, procura assim, alimentos com temperos diferentes daqueles que vocês estão habituados, usar e abusar um pouquinho de ervas secas e frescas, que a gente tem bastante, né, para trocar um pouquinho aquele gosto do alimento que não está apetecendo na hora, né, de repente, chupar balas cítricas, usar limão, ajuda nessa coisa da questão do paladar também, tá? Bom, vou falar um pouquinho de controle de peso, porque já estou ultrapassando um pouquinho o tempo. O paciente que trata câncer, a gente sabe que se ele mantém o peso e as reservas, eles toleram melhor esse tratamento, né? Então, tem uma pergunta que os pacientes fazem muito, assim, né, no início do tratamento. Eu tenho que comer mais para fazer uma reserva, ou eu tenho que emagrecer durante ou depois do tratamento? A gente vai falar um pouco sobre isso. Quando o paciente não consegue se alimentar por vias normais, né, por diversos motivos, por náusea, por ingestão, falta de apetite, a gente tem suplementos no mercado, né, que a gente pode trabalhar quando falta caloria ou quando falta proteína. Então, isso é conversado conosco, né, a gente escolhe junto um produto que é comercializado em forma de pó, ou líquido pronto, que se adeque ao paciente. Tá? Muitas vezes, o que acontece? O paciente, durante o tratamento, ele retém líquido, né? Ou por uso do corticoide, ou porque o corticoide principalmente. Nesse caso, assim, você pode, os médicos eles brincam, até 3 quilos, né, é o corticoide que está fazendo esse efeito. Mais que isso, aí já é a boca de cada um. A gente tem que tentar controlar esse peso, reduzindo o sal, né, o consumo de sal, caminhando, fazendo hidroginástica, drenagem linfática, isso se o médico liberar. A químio também pode antecipar a menopausa, né? E isso também ajuda no aumento de peso. Então, por isso, esse controle de peso é essencial para a autoestima, né? E tem impacto muito importante, positivo, no bem-estar e na qualidade do paciente. A terapia hormonal também pode, né, envolver alguns medicamentos que aumentam o peso, porque ele aumenta a massa da gordura, diminui a massa magra, altera como o alimento é processado. Então, por isso, de novo, a gente precisa ajudar esse paciente a controlar o peso. Sempre, né, para finalizar, sempre que a gente vai colocar um prato, um alimento no prato, a gente tem que pensar o que a gente está comendo, por que a gente está comendo, para pensar que esse alimento pode ser uma ajuda para a sua recuperação durante e pós-tratamento. Obrigada.